Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom que nós estamos juntos para estudarmos a lição da Escola Sabatina durante mais uma semana. Estamos na lição número 11. Estamos chegando ao final desse trimestre e nessa lição dessa semana nós vamos estudar um tema muito importante para nosso crescimento espiritual. Nós vamos estudar o tema que tem como título Jesus, autor e consumador da fé. E vamos começar estudando o verso que está lá em Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. O capítulo 12 e o capítulo 11 são os capítulos mais amados do livro de Hebreus, porque eles falam sobre fé, principalmente sobre a fé de Cristo. No capítulo 11 nós temos a galeria daqueles que foram heróis da fé, que permaneceram, que sofreram, que foram torturados, que morreram, tudo por causa da sua fé. A lição nos diz que a história termina com nossa participação, não apenas com a deles. Nós fazemos parte do ato final, corremos a última parte da corrida e Jesus está sentado na linha de chegada à direita de Deus. Ele é a nossa inspiração e o melhor exemplo de como realizar a corrida. Ele é o testemunha suprema de que a recompensa é verdadeira. Ele é o precursor do que nos abre o caminho. Durante essa semana, então, teremos a oportunidade de estudarmos Jesus como nosso autor e consumador da fé. Não somente da fé de Cristo, mas da nossa fé em Cristo Jesus. Hebreus 11 explica que fé é confiança nas promessas divinas, mesmo que ainda não possamos vê-las. Esta lição explora que a fé como pode ser obtida por meio de exemplos do passado, mas de maneira especial central pelo meio do qual Jesus é o exemplo, o autor e consumador da fé. Queridos, que tenhamos uma semana muito abençoada. Não deixe de estudar a sua lição todos os dias. Reserve um tempo, meia hora, para você estudar a lição, aprender do que a lição está ensinando para você, a fim de que você possa ser uma bênção na vida das pessoas. Que Deus nos abençoe e que nos dê uma semana muito agradável e muito promissora. É a minha oração por mim e por vós. Amém. A lição de domingo, ela fala sobre o assunto, o justo viverá pela fé. E o verso que nós vamos ler agora, que é importante que nós venhamos a ler para esclarecer o assunto, é Hebreus 10, 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A palavra aqui que salta aos nossos olhos e que está dentro do contexto que é mais forte é perseverança. A perseverança é uma característica do povo de Deus no tempo do fim, sem a qual não serão capazes de receber as promessas. Quando nós vamos para a galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, nós enxergamos ali gente que pela sua fé foi açoitado, outros foram decapitados, cortados ao meio, outros foram presos, outros foram isolados numa ilha deserta. E todos permaneceram fiéis a Deus, todos foram perseverantes, crendo na promessa da volta de Cristo. Paulo usou um outro exemplo aqui na lição, que ele fala sobre Abacuque e seu povo viveram como nós entre o tempo da promessa e o tempo do seu cumprimento. Ele apresenta a sua exposição sobre a fé citando Abacuque 2. Esse profeta perguntou a Deus por que ele tolerava os perversos que oprimiam os justos. Abacuque e o povo estavam sofrendo e queriam que Deus agisse. Porém, o Senhor respondeu que havia um tempo determinado para cumprir a sua promessa e eles precisavam esperar. Não é essa a nossa situação hoje? Muitos perguntam por que Deus permite toda essa maldade nesse mundo, tudo que está acontecendo, as aflições, as lutas, as guerras. E Deus pode dizer a mesma resposta para nós que disse para Abacuque.
O tempo de Deus chegará e não tardará. A volta de Cristo é certa. Mesmo que aparentemente para os nossos olhos como humanos parece demorar, ela está dentro do cronograma de Deus. Jesus em breve vai voltar e nós precisamos ser perseverantes, porque o justo viverá pela fé. Irmão querido, não desista de Cristo, não importa a situação que você estiver vivendo. Creia, aceite a Jesus, viva como se hoje fosse o último dia da sua vida e o primeiro dia lá no céu. Olá, amados irmãos, queridos ouvintes, mais uma vez nós estamos aqui para estudar a lição da Escola Sabatina, que tem por título Jesus, o autor e consumador da fé, da nossa fé. Jesus é o autor da nossa fé, né? Nós sabemos disso. E o apóstolo Paulo nos diz a seguinte definição de fé. Hoje nós vamos estudar segunda-feira, pela fé Abraão. O que será que pela fé Abraão fez, né? Mas antes nós vamos ver o que é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Então a fé nós cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus que morreu por nós, ressuscitou e vive está no céu. Essa é a nossa fé. E a nossa esperança é que nós vamos ver Jesus voltar. Nós vamos para os céus. Essa é crer nas coisas que não se veem. Nós não vimos, né? Nós não vimos que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Mas nós cremos pela nossa fé que Jesus é o Criador do universo, não é mesmo? Então, aqui nos diz para a gente estudar Hebreus 11, de 1 a 19. Eu espero que vocês leiam, mas eu não vou ler, eu só vou falar alguma coisa. Aqui os heróis da fé, fala sobre heróis da fé. Hebreus diz, né, o apóstolo Paulo diz que os heróis da fé fizeram que exemplifica sua fé. Suas ações se relacionam com a esperança de coisas não vistas? Sim, né? Pela fé, cremos que o universo foi feito por Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus. Pela fé, nós cremos na palavra de Deus. Pela fé, eles também creram no que não podiam ver, né? Abel ofereceu a oferta certa porque creu que Deus disse para fazer assim. Enoque andou tanto com Deus que Deus o tomou para si, né? Testemunhou durante toda a sua vida enquanto ele viveu e depois Deus resgatou para os céus. Que maravilha, né, irmãos? E Noé construiu uma arca para se salvar de uma grande chuva que viria. Pela fé Noé construiu. Eu creio, né, que eles conheciam a voz de Deus. E quando Deus falava, Noé sabia que era Deus. E Deus mandou, deu as medidas, tudo ele fez conforme Deus tinha mandado. Abraão provavelmente seja o personagem mais importante nesse capítulo. Seu último ato de fé é bastante instrutivo em relação à verdadeira natureza da fé. Agora vamos falar um pouquinho sobre Abraão, né? Abraão, ele saiu da sua terra, da sua parentela, porque Deus o mandou. Pela fé ele foi aonde ele não sabia que iria. Claro que ele cometeu alguns pecados, né, irmãos? Mas ele também era pecador que nem nós. Mas pela fé, ele creu que ele, já velho, ia ter um filho, filho da promessa. Mas nós sabemos o que aconteceu, né? Que a Sara deu a sua serva Agar para Abraão ter um filho. Não esperou na promessa de Deus. Mas Abraão teve que fazer um ato de fé também. Deve ter doído muito no coração de Abraão mandar o seu filho Ismael embora.
ele e a sua mãe. Mas ele fez porque Deus disse: faz isso, Abraão. E pela fé, Abraão foi lá levar o seu filho no Monte Moriá para sacrificar. Esta é a maior fé que Abraão provou na sua vida. Mas ele queria tanto em Deus que ele foi lá e oferecer o seu filho, porque sabia que Deus, que foi capaz de dar um filho, ele com 100 anos era capaz de trazê-lo de volta. Que fé, né, irmãos? Esta foi a maior fé que nós vimos na nossa vida. Eu também gosto muito de José. José, ele foi teve plena confiança em Deus. Apesar de todos os sofrimentos, as coisas que aconteceu com ele, José permaneceu fiel. José é o personagem mais parecido com Cristo, no meu entender. Agora, para nós terminarmos, segunda-feira, quero ler com vocês aqui. Observa. Não, vou começar aqui. Isso é incrível porque ninguém ainda havia sido ressuscitado. E Abraão pensou nisso, não é mesmo? No entanto, parece que a experiência anterior de Abraão com Deus o levou a essa conclusão. Observa que Isaac foi concebido pelo poder divino. Paulo também observou que apesar de Abraão estar praticamente morto e Sara ser estéril, ele creu para vir a ser pai de muitas nações. Como ele ia vir ser pai de muitas nações se Isaac fosse morrer? Então ele creu na promessa de Deus. Queridos, que nós possamos aprender com esses heróis da fé, crer na promessa de Deus, nos preparar para a volta de Jesus. Sabemos que em breve ele vai voltar. Nós sabemos os sinais estão aí. Tudo indica isso. Terça-feira, Moisés crendo no invisível. Leia Hebreus 11, de 20 a 28. O que essas pessoas de fé fizeram com suas ações se relacionam com a convicção de fatos que não se veem. O que eles fizeram? Então vamos ver. Isaac, Jacó, José abençoaram seus filhos acerca de coisas que estavam por vir. Imagino eu, né? Que Deus deve ter falado ao coração deles. Fala isso. Que não era por eles que eles estavam abençoando seus filhos com a bênção certa. Não é mesmo? Vocês também pensam assim como eu. Moisés é o segundo grande exemplo nesse capítulo sobre a fé. Seus pais esconderam ele durante 3 meses. Diz que o seu filho era muito belo. Então a sua mãe fez um cestinho, betumou, colocou Moisés dentro e colocou na água do rio Nilo. E quem pegou? A filha de Faraó, a princesa. E a princesa deu para sua mãe criá-lo. E daí, queridos, essa mãe ensinou muito bem seu filho, porque ele estava lá junto com a família real. E ele não se interessou pelos deuses. Aprendeu tudo que ele era obediente, mas ele adorava o verdadeiro Deus. Por isso que Moisés não quis adorar Deus, não quis ser sacerdote, não quis ser governador. Moisés, ele foi defender o seu povo e teve uma vida de fé. Ele fugiu, defendeu seu povo, levou seu povo, ficou no deserto, né? Colocou o pé na água, atravessou o Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho pela fé. Porque se Moisés não tivesse colocado o pé na água, o mar não se abriria. É preciso fé, como diz aquela música, para abrir o Mar Vermelho. E Moisés foi um homem de muita fé. Compare Hebreus 11, 24 a 27 e 10, 32 a 35. Que semelhança há entre a situação dos hebreus
com a experiência de Moisés. Muita, né? Moisés e os leitores de Hebreus passaram por insulto, perseguições, humilhação, aflições. Então o apóstolo Paulo estava dizendo, vocês devem ser fortes. Eu quero ler com vocês 11, verso 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, o 28, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como em terra seca. Moisés e Abraão e José e Noé foram nossos heróis da fé. A lista é maior ainda, né? Mas vamos ficar com esses. A grandeza de Moisés é que ele foi capaz de ver além das promessas de Faraó para o invisível e saber as promessas divinas. Hebreus diz que a visão de Moisés estava fixada na recompensa, não nas riquezas do Egito. Essa recompensa é a mesma mencionada em Hebreus 10, 35, a qual Deus prometeu a todos os que creiam nele. As palavras de Paulo sobre a decisão de Moisés devem ter ecoado poderosamente no coração dos seus primeiros leitores. É verdade, né? E eu gosto muito do versículo que diz 10, 37. Aquele que vem virá e não tardará. Jesus disse que vem, ele virá. Ele não tardará, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Vamos crer em suas promessas, porque é certa que Jesus virá. Eles ficaram 40 anos no deserto e nós vamos atravessar o nosso deserto da expectativa, das aflições e chegarmos à nova terra. Com a ajuda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pela fé, nós vamos trilhar esse caminho. Que Deus os abençoe. Amém. Irmãos, nossa lição de quarta-feira nos traz algumas curiosidades e entre elas está a história de uma moça, a Raabe, que era uma meretriz pagã. E a lição até nos faz uma pergunta: por que Raabe foi uma prostituta pagã e por que ela foi incluída na lista de personagens bíblicos? Nós temos aqui, inclusive, baseado nessa lição, nós temos um motivo a mais para ler, reler e tentar assimilar o que nos diz o livro de Hebreus, mais precisamente no capítulo 11, que fala ali da fé, não é isso? A natureza da fé. Então ali fala tudo sobre fé e fala inclusive de alguns personagens bíblicos que tiveram uma fé muito grande, uma fé arraigada em Cristo, em Deus, e que ali diz tudo porque eles foram notáveis. Por exemplo, Abel, Enoque, Noé, Abraão, quem mais aqui? Isaac, Jacó, José, foram tudo personagens bíblicos, homens de grande fé. E a lição nos pergunta por que Raabe, uma prostituta pagã, foi incluída também nessa galeria, nesse rol de personagens, sendo ela o que foi. Bom, ali a Bíblia também nos dá algumas razões, né? Quando os espias foram enviados a Jericó para espiar a terra, ver as condições, etc e tal, essa moça Raabe os recebeu em sua casa, entendeu? Então essa é uma das razões que, mesmo ela não crendo em Deus, recebeu aqueles espias enviados por Deus
né? Para dar a eles todo o suporte. Então, Raabe não viu os milagres que Deus fez. Ela não viu, por exemplo, as pragas do Egito, a libertação lá no Mar Vermelho, né? E tantas outras coisas, né? Por exemplo, a água fluindo da rocha, o pão descendo do céu, mas mesmo assim ela acabou crendo em Deus e acabou também sendo um exemplo para os leitores do livro de Hebreus. E por que não dizer, né, meu irmão, que é um exemplo para nós também, porque quantas vezes nós não vemos os milagres que Deus faz em nossa vida, nos acorda todo dia, nos dá o pão todo dia, nos dá o oxigênio para a respiração todos os dias, nos dá os 5 sentidos e tantas outras coisas que talvez até nem venha o caso aqui, essa relação que eu estou lidando, mas são pequenos milagres que nós deveríamos atentar para eles. Então essa prostituta, ela se tornou até um exemplo em função da fé dela, da crença dela. Ela se tornou um exemplo para os leitores lá do livro de Hebreus. E eu acredito que para mim também, e para você também, porque eu não vi também nenhum desses milagres, e no entanto eu creio em Deus, creio no meu Salvador, e a Ele está entregue a minha vida. E o meu desejo, meu irmão, é que você leia o livro de Hebreus, o capítulo 11 e o capítulo 12, para você ter uma interação e ver quanta riqueza nós temos ali. Amém, meu irmão? A verdade, irmãos, que o ponto alto da exposição da fé está no capítulo 12 do livro de Hebreus. O capítulo 11 ali nos dá a natureza da fé, o que é a fé, etc e tal. Mas é preciso que você leia, como eu disse anteriormente, leia também o capítulo 12. Paulo começou a carta, ou seja, o livro, né, de Hebreus, para os hebreus, falando de Jesus, aquele que vem e não tardará, não vai demorar. E isso, irmãos, quando nós dizemos isso do fundo do coração, não deixa de ser um ato de fé. E é por isso que você faz o que tem feito. Você vai na igreja, você ora, você suplica, você procura honrar a Deus, louvar a Deus, enfim, tudo isso pelo ato de fé. E ele concluiu, no próprio livro de Hebreus, ele concluiu com o autor e consumador da fé. Quem é? Jesus. Então, nesse capítulo 12, e você vai ter que ler para entender os versos 1 a 3, que faz uma pergunta: o que esses versos nos pedem? Então Paulo faz um pedido ali, capítulo 12 de Hebreus, versos 1 a 3. Irmãos, que não desanimemos e corramos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então Paulo deixou essa advertência tanto para você quanto para mim, e está lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, versinhos de 1 a 3. Porque veja, irmãos, nós, às vezes, o homem tem uma tendência de dizer: nada dá certo para mim, não, né? Não é assim, irmãos. Deus, Jesus, suportou todos os sacrifícios,
Ele que era Deus, ele que tinha todo o poder, ele que podia gozar de todas as benesses, não o fez, abdicando de todo o poder, de todos os direitos que ele tinha, porque ele era Deus. Nem por isso ele quis aproveitar tudo isso, fazer uso de tudo isso. Não, pelo contrário, ele trocou tudo isso pelo sofrimento, pela morte e pela morte de cruz em seu lugar e em meu lugar. Então, irmão, a instrução de Paulo para nós hoje é: não desanimemos da fé. Pelo contrário, corramos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Entregue, meu irmão, como você tem entregado até aqui, a sua vida nas mãos do consumador da fé, Jesus. E fique tranquilo, porque Ele está dioturnamente ao seu lado, de braços abertos. Você crê nisso? Eu creio. Sabe por quê? Pela fé. Eu creio, meu irmão. É pela fé que eu faço o que faço. É pela fé que eu louvo a Deus. É pela fé que eu me empenho. É pela fé que eu guardo o sábado e os outros 9 mandamentos. O meu desejo não é julgamento, mas o meu desejo é que você faça o mesmo. E que Deus nos abençoe e continue nos encorajando e nos dando condições para buscar a salvação que está guardada para você e para mim em Cristo Jesus. Amém? Olá, tudo bem? Vamos encerrar mais um estudo. Um estudo que tem como foco principal a questão envolvendo a fé. Jesus, autor e consumador da nossa fé. A fé ela é algo individual, ela é intransferível, ela é algo que nós não podemos humanamente acrescentar em uma pessoa ou retirar daquela pessoa. A fé é o elemento que conecta a humanidade com o céu. É o elemento que aproxima a humanidade de Jesus Cristo. E para que a gente possa entender a questão envolvendo a fé, a dimensão de fé de cada um, nós temos um texto interessante lá em Romanos, capítulo 12, verso 3. Vamos ler esse texto? Romanos 12, 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Se nós temos uma iniciativa de crença, se nós demonstramos fé, é porque o céu reagiu primeiro, o céu tomou a iniciativa em buscar esse nível de conexão. Nós, como seres humanos falhos, pecadores, não temos condições de medir a fé de outras pessoas. É claro que nós somos tentados, muitas vezes, a isso, em diagnosticar o termômetro da fé de alguém. Mas somente Jesus Cristo, em sua infinita sabedoria, somente a divindade tem essa característica, tem essa atribuição de conseguir enxergar
a legítima dimensão da fé de cada um. É claro que na fé podemos nos manter estáveis, podemos também cair, podemos crescer, enfim, que a nossa fé esteja bem equilibrada e focada no autor e consumador de nossa fé, que é Jesus Cristo. Foi ótimo contar com a sua participação. Uma ótima semana para você. Nos encontramos na próxima semana. Tchau, tchau. Pai, que o teu propósito seja cumprido na minha vida e na vida de cada um que me ouve agora. Segura a nossa mão, Pai. Toma conta de todas as coisas, por favor. Em nome de Jesus. Amém.